Vamos iniciar hoje o quarto encontro da Missa Passo a Passo, onde eu vou falar hoje sobre liturgia eucarística, a parte da missa que é liturgia eucarística. A missa, ela é composta por 4 partes. A primeira parte são os ritos iniciais, a segunda parte, liturgia da palavra, terceira parte, liturgia eucarística e quarta parte, ritos finais. E nós estamos falando parte por parte, passo a passo, cada um dos momentos que acontecem em cada uma dessas partes. Na liturgia eucarística, ela começa com a procissão das oferendas. Eu vou fazer um resuminho, tá? A procissão das oferendas, depois da procissão das oferendas, nós temos a oração sobre as oferendas, temos inicia a oração eucarística. Mas a liturgia eucarística, ela começa com a procissão das oferendas, depois vem a oração das oferendas, depois vem a oração eucarística, que está dentro da liturgia eucarística, tá bom? Foi isso que nós falamos até a semana passada. Hoje, nós vamos continuar com a liturgia eucarística, falando sobre a oração eucarística. Eu estou chamando de parte 2, mas ela não é dividida, tá bom? É parte 2 porque eu estou dando uma outra aula sobre o mesmo tema, então para diferenciar um vídeo do outro, eu coloco primeira parte, segunda parte, tá bom? A oração eucarística é exatamente a oração que nós estamos falando agora. É o conjunto de textos que vão desde o diálogo inicial. Tem um prefácio, tudo começa com um prefácio. Na oração eucarística começa com um prefácio. Então, esse conjunto de textos começa com prefácio e vai até a oração que se chama doxologia final. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Doxologia final. Então, é a oração do por Cristo, com Cristo e em Cristo, que algumas padres levantam a mão, que permite que a Assembleia levante a mão e outros não. Isso é antes do Pai Nosso. Então, a oração eucarística, ela começa no prefácio e vai até a doxologia final. Esta parte da missa, ela acontece ao redor do altar, da mesa eucarística. Nós já falamos também do altar, da mesa eucarística nos primeiros encontros. E ali acontece o ritual do sacrifício de Cristo. Nós vamos entender um pouquinho sobre sacrifício hoje. As pessoas pensam que sacrifício é algo difícil de realizar, é custoso, é dolorido, é sofrido. Sim, a gente entende que fazer um sacrifício é algo que demanda um esforço, uma dor. No entanto, isso não é o mais importante do sacrifício. A palavra sacrifício é formada pela palavra sacre, né? Sacro, que significa sagrado, e fício é feito, significa fazer. Portanto, sacro, feito, é fazer algo e tornar sagrado. Olha que bonito! Sacrifício é fazer algo e tornar sagrado. Esse é o sentido de sacrifício. Mas por que nós estamos falando isso? Este algo que se faz, que se torna sagrado, quando é oferecido e entregue a Deus, é que ele se torna sagrado. O que nós oferecemos a Deus é um sacrifício, não porque seja difícil, mas principalmente porque vai se tornar propriedade de Deus. E o que é de Deus é sagrado. Tudo aquilo que nós oferecemos a Deus na nossa vida é chamado de sacrifício porque se torna sagrado. Então, não é porque é difícil fazer, porque é difícil dar, porque é difícil entregar, porque tem dor, mas porque é um sacrifício. Por quê? Porque a partir do momento que eu entrego a minha vida para Deus, nas mãos de Deus, para que Ele cuide, isso é um sacrifício, porque se torna sagrado, a minha vida se torna sagrada. Quando gostamos de alguém, nós oferecemos presente, não é verdade? A gente não entrega presente para as pessoas, a gente gosta de oferecer um presente para as pessoas. O presente que nós oferecemos para Deus é o nosso sacrifício, é a nossa entrega, onde o que nós fazemos se torna sagrado, é o sacrifício. Não é bonito a gente entender um pouco mais sobre cada um dos detalhes da missa? Olha que bonito entender o sacrifício como um fazer algo que se torna sagrado. Então esse é o sentido do sacrifício. Gente, o entendimento de cada pessoa é diferente.
A vontade, a entrega, o conhecimento é diferente. A gente não pode discutir, querer que as pessoas façam aquilo que nós fazemos, que tenham a unção do Espírito Santo que nós temos, porque realmente vai levantar as mãos somente aquelas pessoas que são ungidas pelo Espírito Santo, porque não é fácil você simplesmente chegar e levantar a mão e fazer louvor a Deus. Então, cada um tem uma medida diferente e Jesus sempre respeitou todas as pessoas. Então, nós, como discípulos de Jesus, como catequistas, como evangelizadores, nós também temos que respeitar. Se eu gosto de louvar, de levantar as mãos, eu faço. O outro vai me respeitar. E eu respeito também que ele fica quietinho e ele não gosta. E não tem problema nenhum. Porque isso não significa que ele não está louvando a Deus. Isso não significa que ele não tem amor a Deus. Mas ele louva e tem amor a Deus de um modo diferente. Ele demonstra de um modo diferente. Tá certo? Então, voltando. Para libertar o homem da morte, Jesus se fez homem. E no gesto de maior doação, que foi o oferecimento da sua vida, crucificado no Calvário, Jesus se entrega ao Pai e diz: tudo está consumado. Olha aqui o sacrifício, tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego a minha vida. Então, é o sacrifício, porque no caso de Jesus, ele entregou a vida dele. E quantos santos também entregaram a vida em sacrifício? Então, eles fizeram algo, uma entrega, que se tornou sagrado. Então, foi um sacrifício que foi feito. E isso acontece também na missa. Ao oferecer a sua vida ao Pai, Jesus, né? Ele desceu à mansão dos mortos, ele morreu verdadeiramente, ele desceu à mansão dos mortos e resgatou todos aqueles que estavam ali condenados à morte eterna e abriu para eles a porta dos céus para a vida eterna. O significado da morte de Jesus e a ressurreição, ele traz para nós esse sentido de que quando nós morremos, nós não ficamos mortos, mas nós vivemos, nós ressuscitamos para viver uma vida eterna. Na missa, nós oferecemos o sacrifício de Cristo, a sua entrega amorosa ao Pai, somado, juntado aos nossos oferecimentos e sacrifícios, todos eles se tornam sagrados, aceitos por Deus, porque tudo aquilo que nós entregamos no altar do Senhor é aceito por Deus. Deus, ele acolhe, ele aceita e ele torna sagrado. A partir do momento que ele assume aquilo para ele, ele torna isso sagrado. Este oferecimento nosso e de Jesus está simbolizado, olha que lindo isso. Então, este oferecimento está simbolizado na gota da água que é colocada no vinho dentro do cálice no altar. Então, nós unimos nesse momento a nossa vida ao oferecimento de Jesus para sermos um presente para o Pai. A água que é colocada ali, a gota que é colocada ali, é a nossa humanidade. É um nada que nós somos perto de toda a entrega que Jesus fez, todo o sangue dele derramado por nós. Então, é a nossa humanidade, juntamente com a santidade de Jesus. A parte central da missa realiza o que Jesus fez na última ceia e mandou que nós fizéssemos em sua memória. Está lá no Evangelho de Lucas isso, capítulo 22, versículo 19. É o próprio Cristo presente que atua. Por isso, essa oração é pronunciada pelo sacerdote e não pela assembleia que permanece de pé, atenta para dialogar com Cristo e participar da Santa Ceia. Nós dissemos lá na semana passada que o sacerdote ali na frente é Cristo falando na pessoa do sacerdote. É o próprio Cristo, tanto na liturgia da palavra como na liturgia eucarística, o tempo todo da missa. Então, o sacerdote que está ali na frente, todas as vezes que você vai a uma missa, se você não... Eu até falei isso, poxa, eu não gosto muito do sacerdote, eu não tenho muita afinidade, eu não gosto da maneira dele. Lembra e pense que é Jesus falando ali na pessoa dele. E entenda e faça as orações, agora que você está conhecendo o passo a passo da missa, ultrapassa a pessoa do sacerdote, ultrapassa.
porque é o próprio Cristo falando. Momentos antes da consagração, o sacerdote invoca ao Pai o Espírito Santo quando ele estende as mãos sobre o pão e vinho, pedindo a santificação. Ele está pedindo que o Espírito Santo santifique, consagrando o pão e o vinho para que se torne o corpo e o sangue de Cristo. Nesse momento dessa invocação, quando o padre fala, pedindo ao Espírito Santo a santificação, esse é o momento que a Assembleia se ajoelha em sinal de adoração e respeito. E pode também ficar de pé, porque tem pessoas que não conseguem ajoelhar, ou então a paróquia não está preparada para as pessoas ajoelharem. Mesmo assim, muita gente se ajoelha, mesmo não tendo o genuflexório para poder botar o joelho, mas a pessoa se ajoelha no chão mesmo, não tem problema. A posição correta é ficar de joelho, mas pode também ficar de pé, na presença do Espírito Santo, que é o próprio Deus presente neste momento da consagração. Nesse momento faz um silêncio absoluto, não se fala nada. Então, nesse momento que invocou o Espírito Santo, é silêncio, nós estamos ali ouvindo. Está ali presente o mesmo Espírito que trouxe Jesus ao mundo no ventre de Maria e que agora vem trazer Jesus na Eucaristia, formando o corpo de Cristo para ser comungado. É bonito isso, né, gente? Como é lindo isso. Olha que como é bacana a gente entender os gestos, a posição, o porquê de cada um deles. Então, o momento de você estar de joelhos, você está em adoração, porque é o próprio Deus ali presente. O sacerdote diz, conforme a oração eucarística 2, que é a oração mais comum usada na liturgia eucarística, é a mais que a gente mais vivencia, que mais pratica, é a oração eucarística 2. Aí o sacerdote diz, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Nesse momento, quando ele fala santificai essas oferendas, e nas outras orações eucarísticas, a 1, a 3, a 4, a 5, a todas as outras, você só vai ajoelhar quando ele fala santificai, tá bom? Abençoar não é, mas santificar é, para você ajoelhar. Então, nesse momento, a Assembleia responde de acordo com a oração eucarística, que o sacerdote está rezando. Aqui no caso, nós vamos dizer, na oração eucarística 2, santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Chega o momento da consagração do pão e do vinho. Então, até este momento, o padre está invocando o Espírito Santo para transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus. Então, o Espírito Santo está ali presente, Deus está ali presente, nós estamos ajoelhados. Aí chega o momento da consagração do pão e do vinho, que vão se tornar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A Assembleia ainda permanece ajoelhada. Se possível, como eu já disse, porque tem gente que não pode ajoelhar, fica de pé. Embora a posição de pé seja aceita também como vigias atentos em sinal de espera, prontidão e dignidade. Então, fica de pé também. O sacerdote toma o pão e apresenta-o à Assembleia, dizendo as palavras que Jesus mandou dizer. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Neste momento, cada fiel em profunda adoração reza por toda a humanidade, pedindo a conversão de todos que ainda não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Esta oração, esse momento da consagração, não é momento de nós verbalizarmos e rezarmos alto. Você vai rezar uma jaculatória, uma oração mentalmente. Não é momento de falar alto nenhum tipo de oração, tá bom? Tem uma oração, uma jaculatória que o anjo de Portugal ensinou aos pastorzinhos de Fátima, preparando-os para receberem a Virgem Maria. Então, essa oração é a seguinte: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Neste momento,
vocês estarão rezando por todas as pessoas que ainda não conhecem Jesus, onde Jesus não chegou até eles e eles não têm esse entendimento. Então, olha que lindo, no momento da consagração você pode rezar essa oração silenciosa dentro do seu coração. Não é para falar alto, tá bom? Não é momento de falar alto. Vamos lá. No momento em que o sino toca, então perceba que tem um sino que toca, o sacerdote está com a hóstia elevada. Nesse momento, por que toca o sino? Preste atenção, quando toca um sino, toca uma sirene, a gente não fica atento. Opa, tá chamando em algum lugar, vai passar uma ambulância, ou é um sino que tá chamando na escola, é uma sirene. Quando o sino toca, é para nós olharmos para o que está acontecendo lá na frente. Estão chamando a nossa atenção para olharmos para o Cristo ali presente. Então, no momento em que o sino toca, o sacerdote está com a hóstia elevada, nós erguemos os nossos olhos para que se encontrem com o altar do próprio Cristo ali presente. E somente depois que o sacerdote deposita na patena, aquele pratinho que chama patena, que ele coloca a hóstia ali no altar, naquele momento que nós abaixamos a cabeça em sinal de adoração e humildade por estar na presença do Cristo vivo. E nesse mesmo momento também, o sacerdote ajoelha-se ou faz uma vênia profunda. Vênia é uma inclinação profunda, como gesto de adoração ao Deus vivo. Então, no momento da consagração do pão, da hóstia, nós podemos fazer essa oração em silêncio e depois que ele fala, nós abaixamos a nossa cabeça em sinal de adoração. Continuando, e continua a oração para a consagração do vinho. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Esta é a frase, a oração que o sacerdote reza. A narração da ceia torna presente o momento em que Jesus institui a Eucaristia, na Sexta Santa. A Assembleia se posiciona igualmente à consagração do pão. Se nós estamos ajoelhados, nós vamos continuar ajoelhados, o sino vai tocar, a gente vai olhar para o cálice que está sendo levantado. E na sua oração pessoal, nós vamos depositar as nossas intenções dentro do cálice que está sendo consagrado, na intenção de que essas intenções sejam santificadas. Neste momento em que o padre está elevando o cálice, nós podemos depositar ali as nossas intenções para que sejam santificadas. Nós acabamos de falar no começo deste encontro do sacrifício, que é o fazer algo para se tornar sagrado. Então nós podemos neste momento colocar as nossas intenções, todas as nossas intenções da semana que vão acontecer, ou aquilo que já aconteceu, que a gente precisa da ajuda de Deus, você pode colocar no cálice, para que, naquele momento, essas intenções sejam santificadas também. E muitas bênçãos e graças nós recebemos com essa atitude também, tá? E o sacerdote termina a consagração dizendo: eis o mistério da fé. Isso tudo é o mistério da fé. Nós temos fé, nós acreditamos que o pão e o vinho que estavam depositados ali na mesa, a hóstia, hoje, no momento em que ela foi consagrada, ela se torna o corpo e o sangue de Cristo. Este é o anúncio da Páscoa do Senhor, da ressurreição. O mistério celebrado é o mistério da Páscoa, onde se atualiza o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Atualização no sentido de que se torna presente, por isso que é atualização do mistério da Páscoa. Ele está vivo na hóstia consagrada, Jesus está vivo ali. Nela está o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. Você sabia?
Na hóstia consagrada está corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Tá bom? Continuando. Nesse momento, toda a Assembleia de pé, na posição de Jesus ressuscitado, responde. Isso eu já tinha ensinado lá no primeiro encontro. Depois que o padre fala, isto é mistério da fé, nós nos levantamos na posição de Cristo ressuscitado, e aí então é que nós vamos responder. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ou então, todas as vezes comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Ou, tem uma outra, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Durante a consagração, não deve ser tocada nenhuma música e o silêncio deve ser absoluto. Não devemos fazer as nossas orações em alta voz. Então, isso eu já tinha falado também. Tem pessoas que se ajoelham e sentam no calcanhar. Vejo mais jovens fazendo isso. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Deixa ajoelhar do jeito que quiser. O jovem ajoelha, tem jovem que põe a cabeça no chão, que ele se entrega. Não tem problema nenhum. Deixa ele ajoelhar. É a maneira dele. Não precisa ser ajoelhado certinho. A pessoa ajoelha do jeito que ele quer. Se ele gosta, se é uma prostração, entenda que um ajoelhar-se, sentando no joelho, e às vezes até se prostrando, ele está num gesto de humildade, de adoração. Isso não é desmazelo. A gente não pode ficar julgando as pessoas. Eu não estou dizendo que você está julgando, tá bom? Não estou dizendo. A Nina, não estou dizendo, Nina, mas a gente precisa tomar cuidado com o nosso olhar para as pessoas. E a casa do Pai, a gente entende que é a nossa casa. Eu, quando vou na igreja, eu me sinto muito à vontade, porque é a minha casa, é a extensão da minha casa. Então, ali é lógico que eu vou com muito respeito, mas se eu vou me prostrar, se eu vou me ajoelhar, se eu vou ficar quietinha ali, não tem problema. No momento de oração, antes da missa, depois da missa ou durante a semana, não importa, tá bom? Então, não tem problema não, tá? Agora, eu estou dizendo isso para você porque também já fui ensinada que não tem problema. Mas se o seu sacerdote disser que não, que tem que ser de outro jeito, aí você vai respeitar o seu sacerdote, tá bom? O padre Bush, ele diz que depois da comunhão, a gente se ajoelha porque estamos com Jesus e queremos estar prostrados em humildade, em adoração a Ele, que está presente em nós. Mas o padre Bush dizia o seguinte, que a gente podia ficarmos sentados, porque é como se estivéssemos na casa de Jesus e Ele ao nosso lado, sentado do nosso lado, presente dentro de nós, mas sentindo-nos na casa do Pai. Então, não tendo a necessidade de nos ajoelharmos logo após comungarmos, que poderíamos estar sentados também. Então, não tem necessidade da criança ajoelhar. Não vejo razão para isso. Tá bom? A não ser que tenha uma explicação, que eles queiram implantar algo que faça um sentido para as crianças ajoelharem. Senão, não tem necessidade mesmo, tá? Então, depois desse momento, nós já estamos de pé, começa a oração da igreja. A oração da igreja, aquela série de orações. Após a consagração, a igreja reza por ela mesma, presente em todo o mundo. Reza pela igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelos ministros e fiéis, os que já morreram, os santos e mártires, celebrando com todos juntos ao redor do altar. É a Eucaristia sendo celebrada em comunhão com toda a igreja do céu e terra. Olha que lindo, gente! É toda a igreja rezando por todos do céu e da terra. Então, todas essas orações, vamos supor, nós estamos rezando lá a liturgia, a oração eucarística segunda, né? Então, como todas as outras, tem umas que são muito mais longas ainda. Tem todas as orações, cada uma delas é a igreja rezando por ela mesma, lembrando que nós somos igreja, somos povo de Deus a caminho. Então, a igreja reza por ela mesma. Então, quando fala que reza por ela, nós estamos incluídos ali também, tá?
O sentido dessa oração, que são todas essas orações que tem a igreja, que reza nesse momento, o sentido dessa oração é o de que não somos um grupo particular, mas estamos unidos a toda a igreja, em especial com os pastores. Por isso, o Papa e o Bispo são nomeados como sinal de comunhão dos pastores com a igreja, tá certo? Então, tem todas aquelas orações que são rezadas, a igreja rezando pela igreja. Muitas vezes, existe ao lado da nave da igreja a capela com o Santíssimo, né, o sacrário ali. Neste momento da comunhão, Jesus não está no Santíssimo, no sacrário, na capela do Santíssimo. Ele está sendo entregue na comunhão. Todas as hóstias consagradas que estavam lá no sacrário foram retiradas de lá, 100% das hóstias são levadas para o altar, distribuída para os ministros, para eles levarem para as pessoas, para a comunidade, para a assembleia. Então nós comungamos e neste momento Jesus está aqui, dentro de nós. É o corpo de Cristo se misturando com a nossa carne, é o sangue de Cristo se misturando com o nosso sangue, a alma e a divindade de Cristo se misturando com a nossa alma. Não tem necessidade para lá, por quê? Porque não tem nada, lá é uma igreja, lá é uma extensão da igreja. Mas as pessoas não sabem disso, elas acham que elas vão lá porque Jesus está lá, mas Jesus não está lá, tá bom? Então, quando nós pudermos orientar isso para as pessoas, com muito respeito, porque as pessoas vão ali porque elas acham que Jesus está ali. Então, nós temos que ter muito cuidado para falar com as pessoas que vão lá. Porque é um respeito, é um carinho, é um amor muito grande, querem estar mais perto de Jesus, só que Jesus não está lá. A casa dele é o lugar onde ele está, mas ele não está, tá bom? Somente depois da comunhão é que os ministros levam, ou o padre leva para o sacrário novamente Jesus Eucarístico, Jesus vivo. Tá bom? E aí, então, sim, volta para lá o Santíssimo. Mas até então, não está mais lá. Não tem necessidade de comungar de joelhos, não tem necessidade de joelhar-se para receber a Eucaristia. Não tem necessidade. Se nós estamos em comunhão, nós estamos a caminho para o encontro com o Senhor, nós estamos indo para ter um encontro com a pessoa de Jesus, no caso ali com o alimento, que ele se fez alimento para nos alimentar. Não tem necessidade de ajoelhar, não tem necessidade de fazer o sinal da cruz depois que comunga, não tem necessidade. Não tem necessidade de beijar a mão depois que comunga, fazer o sinal da cruz e beijar. Nós não beijamos a mão, não tem necessidade de beijar a mão. Sinal da cruz não tem beijo na mão. Então, eu também vejo muitas pessoas ajoelharem, receberem a hóstia direto na língua, na boca. Não tem necessidade. Tem pessoas que exigem isso, acham que não é certo receber na mão, mas já foi aprovado pela igreja que receber a hóstia na mão, até por conta da saúde, até por conta dos cuidados, principalmente com gripes e tudo mais, porque querendo ou não, quem está ministrando a Eucaristia, está entregando a hóstia para quem vai comungar, acaba encostando a mão na boca, na língua, aí encosta na língua do outro, na boca do outro também. E a maneira de receber a Eucaristia é fazer assim, ó, mão esquerda em cima, mão direita embaixo, você recebe a hóstia aqui, aí você pega a hóstia e comunga. E preste atenção, porque aqui na sua mão pode ter ficado alguma migalha da hóstia. Você não pode simplesmente fazer assim com a mão. Aí você tem que olhar se não tem um pedacinho da hóstia aqui. Ah, Raquel, eu pego a hóstia assim, o padre está entregando, eu já pego. O padre às vezes para com a hóstia e eu pego a hóstia para não colocar na mão. Não tem problema, também pode ser, tá bom? Mas a orientação é essa. Então a gente faz uma conchinha com a mão, com as duas mãos. Então coloca a mão esquerda em cima, a mão direita embaixo, porque depois você pega e vai receber. O padre parou ali a hóstia, você pega a hóstia, mas você põe para poder não deixar cair no chão nenhum pedacinho da hóstia consagrada, tá bom? Então, ok, a oração da igreja terminou ali, então nós rezamos por toda a igreja, rezando pela igreja. E termina a oração eucarística
na doxologia final. O que é doxologia final, Raquel? É aquela oração por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ali, nesta oração, que algumas pessoas estendem a mão, as duas mãos, outra uma mão, outra o padre manda, não deixa pôr a mão, não tem problema. É essa oração. Este termo, doxologia final, este termo é designado para se referir à oração de louvor, um hino de glorificação ao Pai, no Filho e pelo Espírito Santo. Nesta oração, nós colocamos os passos de todos os dias da nossa vida em sacrifício por Cristo, com Cristo e em Cristo. É o momento onde acontece o verdadeiro ofertório da missa, em que nós unimos o oferecimento da nossa vida ao oferecimento do sacrifício de Jesus presente na Eucaristia. Escolhemos neste momento oferecer a nossa vida ao Pai para a honra e glória dele, junto do corpo de Cristo, que é a igreja reunida e unida na unidade do Espírito Santo. Esta oração é pronunciada exclusivamente pelo sacerdote que preside a missa. Então, quando rezamos por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, quem reza esta oração é o sacerdote. Nós ficamos quietinhos. É o sacerdote que reza. E aí vem o grandioso amém. Aí vem o amém. Aí sim, nós vamos rezar o amém, cantar o amém, que na maioria das vezes é cantado e lindíssimo amém. Cantar com muita alegria, como louvor a Deus, entendeu? Então, neste momento, a gente vai responder somente no amém. Neste momento, muitas comunidades são chamadas a estender as mãos unidas em direção ao corpo de Cristo, elevado no altar pelas mãos do sacerdote. Como se estivessem segurando o próprio menino Jesus em suas próprias mãos, oferecendo a própria vida vivida. Isso não é uma regra da igreja, mas é uma expressão de oferecimento de si mesmo ao Senhor que está sendo glorificado naquela oração. Então entenda que isso não é uma regra, tá bom? E toda a assembleia responde com um solene e alto amém, como eu acabei de falar. Esta resposta encerra a oração eucarística e geralmente é cantado nas missas dominicais. Neste amém se concretiza a presença de toda a comunidade unida por Cristo, com Cristo e em Cristo. O nosso amém estará completo quando chegar o dia em que lá no céu estaremos oferecendo não somente parte de nossa vida, mas toda a nossa vida, entregando-a agora e para sempre, para a honra e glória de Deus. Lindo, né, gente? Como é linda essa oração eucarística. Olha a riqueza que tem em todas essas outras orações. Eu tenho certeza que você que não tinha tido a oportunidade de estudar, de conhecer a missa passo a passo, o sentido que você vai dar agora em cada uma dessas orações, em cada uma desses momentos de oração da missa. A missa tem apenas 3 orações, que é a oração da coleta, oração depois do ofertório, e depois das oferendas e oração depois da comunhão. Mas tem a oração eucarística, que são essas orações todas que eu acabei de explicar agora, que isso acontece dentro da liturgia eucarística, tá bom? Nesse momento, nós vamos agora falar sobre o Pai Nosso. Eu vou tentar agora falar sobre o Pai Nosso para a gente encerrar hoje, tá bom? E é bem longo, tá? O que é importante nisso tudo é nós podermos vivenciar a missa e participar dela de um modo muito mais ativo. Essa é a intenção de eu estar aqui ensinando para vocês o passo a passo da missa, para que cada momento que você viva e participe, você participe totalmente, na sua totalidade. Então, a oração do Pai Nosso, gente, coisa mais linda do mundo. A oração mais perfeita e completa que temos é o Pai Nosso. Muitos dos nossos irmãos evangélicos criticam o nosso orar, porque dizem que se trata de palavras repetidas e não espontâneas. Se você entender a oração que Cristo nos deixou, se refletir cada palavra e principalmente se viver cada uma dessas palavras, você não precisa de nenhuma oração mais.
Na oração do Pai Nosso, nós encontramos tudo o que precisamos para sermos santos. A oração é para santificar-nos. Hoje ousamos fazer para Jesus o mesmo pedido. Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. E ficamos à espera de que ele sussurre aos ouvidos do nosso coração as mesmas palavras daquele dia. Quando rezardes, dizei, Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Você já reparou que Jesus não disse meu Pai? Deus é Pai de todos nós e temos de ter uma consciência comunitária em nossas orações. Pai nosso que estais nos céus é a maneira como nós rezamos. Nas religiões antigas não era muito habitual dirigir-se a Deus como Pai. Mas, no Antigo Testamento, Deus era invocado com esse título, dada a sua relação especial com Israel, com o povo de Israel, que foi salvo da escravidão e protegido com evidentes sinais da intervenção de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Aqueles que o seguem participam da mesma filiação divina. Jesus é o Filho de Deus. Se nós seguimos Jesus, nós também somos filhos de Deus e precisamos e podemos nos sentir como filhos de Deus. Aliás, toda a humanidade é filha de Deus. Por isso, o podem chamar Pai, Abá, ou seja, papá, paizinho, pai querido. Tá certo? Então, nesse começo de oração, a gente reza Pai Nosso. Quer dizer, nosso Pai, Deus é nosso Pai. Então, é a oração que Jesus deixou para nós. Nesse momento, ele mostra para nós que Deus é nosso Pai também. Vamos lá. Vamos lá. Então, agora, continuando, né? O Pai Nosso, que estais no céu, em toda parte, inclusive aqui agora. Então, quando a gente fala que está no céu, né? Ele está em toda parte, inclusive aqui, inclusive agora. Santificado seja o vosso nome. Significa que não só o nome, mas também a sua realidade divina em três pessoas seja adorada, glorificada, conhecida e acreditada no mundo inteiro. Santificado seja o vosso nome. Aqui nós estamos falando, inclusive, da Santíssima Trindade. Para que isso aconteça, nós precisamos fazer a nossa parte como anunciadores da mensagem de Jesus Cristo. Então nós rezamos, Pai Nosso que estais no céu, o céu é em todo lugar. Santificado seja o vosso nome, é o nome dele, das três pessoas que devem ser adorados, ok? Continuando. Santificado seja o vosso nome, e outra coisa, santificado seja o vosso nome, na linguagem bíblica, o nome é a pessoa. Invocar o nome de Deus é invocar a Deus. Se Deus é o santo por excelência, que significa pedir que seja santificado, significa pedir que se manifeste, que se dê a conhecer e cumpra as suas promessas. Santificado seja o vosso nome. Então, aí nós falamos, mas como que vai ser santificado o nome de Deus, que é o próprio santo, que é o próprio Deus, né? Neste momento, quando fala santificado seja o vosso nome, significa que nós estamos pedindo para que Deus se manifeste, se dê a conhecer, que cumpra as suas promessas. Significa também pedir que a nossa vida cristã coerente leve outras pessoas a terem também fé. Uma vida cristã incoerente pode levar à blasfêmia do nome de Deus. Então, santificado seja o vosso nome, tem toda essa explicação. Venha a nós o vosso reino. É importante explicar aos nossos filhos e às crianças o que isso significa. Venha a nós o governo de Deus, ou seja, precisamos permitir que o Senhor governe a nossa vida. A oração do Pai Nosso está no plural, porque toda oração que rezamos não deve ser apenas pessoal, mas realizada para todos. O Pai não é só meu, o Pai é nosso. O Pai está no plural. Pai nosso que estás nos céus. Então nós temos que entender que Deus é amor e Ele ama todos nós somos filhos de Deus. Mesmo errados, mesmo tendo comportamentos errados, Deus nos ama.
Ele é nosso Pai e é Pai de todo mundo. Não existe exclusão. Deus é Pai de todos nós. Então, a oração do Pai Nosso é Pai Nosso, então está no plural, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ok. Então, continuando. Venha a nós o vosso reino. O reino ou reinado de Deus significa a nova ordem ou estado das coisas, na qual a sua soberania é conhecida e aceita. Este reino é atualidade e presença, a partir da presença de Jesus. Mas pede-se o seu reconhecimento no presente e a sua plena revelação no futuro. Então, quando nós pedimos, venha a nós o vosso reino, é um reino que já está presente entre nós. O próprio Jesus trouxe esse reino para nós. Então, é um reconhecimento de que esse reino está aqui, venha, esteja presente junto de nós e se revele como o nosso futuro também, que é o reino de Deus para onde nós iremos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E não a nossa vontade, não a vontade de Satanás, nem do assaltante, nem daqueles que querem nos prejudicar. Não a vontade dos que pretendem nos afastar do caminho, da verdade e da vida, mas sim a vontade daquele que nos ama. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. A vontade de quem ama, de quem só deseja o amor, a paz e a vida. Porque tudo aquilo que não é amor, não é paz e não é vida, não é o reino de Deus, não é a vontade de Deus. Então, seja feita a vossa vontade, é porque que nós estamos desejando e querendo que o amor, a vida e a paz estejam na nossa vida também. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amanhã, aí você pergunta assim, e amanhã eu não vou comer? Sim, mas nós vamos rezar, agradecer e pedir novamente. Então, todos os dias nós vamos pedir que o alimento nos seja dado todos os dias, e não só para mim, para nós, para toda a humanidade, que não falte pão na mesa de ninguém. E este pão é o pão da Eucaristia e é o pão do trigo também. Porque se tem muito na minha casa e falta pão na casa de alguém, a obrigação é minha de fazer chegar este pão até lá. Este é o procedimento, porque Deus nos aconselha a não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Por isso vamos pedir o pão somente para hoje. Vocês se lembram lá do maná? Do deserto? Era o pão do dia. Se você pegasse um pouco mais de pão para o dia seguinte, ele apodrecia. Por quê? Porque nós precisamos confiar na ação de Deus na nossa vida. Se nós confiamos em Deus, nós não precisamos pegar mais. Não precisa ter. Mas, se Ele está dizendo que é o pão do dia, nós vamos ter o pão do dia. Então, é confiar nele. Quem confia nele tem o pão e não vai ter a falta do pão. Tá bom? Pão aqui não significa somente o pãozinho da padaria, mas sim o alimento, a saúde para trabalhar, o estudo que nos prepara para ganhar o dinheiro, o emprego tão difícil de encontrar hoje em dia, etc. Tá? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pede-se a Deus poder para satisfazer as necessidades de cada dia e provavelmente o pão que é o próprio Cristo assimilado pela fé, que é o pão da Eucaristia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Quando somos lesados, injustiçados, precisamos recorrer aos nossos direitos, porque se todo cristão ficar bonzinho sem reclamar de nenhum abuso cometido pelos outros, todos vão se aproveitar de nós, fazendo-nos de bobos. No entanto, depois da tempestade, vem sempre a calmaria, a paz. Fiquemos atentos, porque Jesus sempre nos orienta a fazer as pazes. Então, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofenderam. As pessoas nos ofenderam, nos magoaram. Perdoa, perdoa. A medida do perdão tem que ser a medida do amor. Se você ainda não ama essa pessoa suficiente, você não vai conseguir perdoá-la suficiente. Então, procure amar mesmo as pessoas que te ofenderam, que te fizeram mal. Perdoai-nos as nossas faltas. Todos temos faltas para com Deus. Isto é, culpas
ou pecados. Uma que vivemos sob a sua graça e não lhe somos sempre fiéis. Mas o perdão que pedimos é condicionado pelo perdão que concedemos ou não aos nossos devedores. Então, nós pedimos para Ele que Ele perdoe as nossas faltas. E assim também nós temos que perdoar aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação, porque são muitas as seduções que nos cercam no nosso dia a dia, tentando tirar-nos a paz e a amizade com Deus. Olha que bonito, a gente pede isso, porque realmente são muitas as tentações do dia a dia, não é? Não nos deixeis cair em tentação. Aqui tentação significa provação. Seremos julgados tendo em conta as nossas reações às provações da nossa vida. Não nos deixe cair nas tentações, nas provações. A provação vem, os seus olhos têm que estar voltados para Jesus. Pedro, quando Jesus estava andando sobre a água, e ele pede para Pedro, venha e caminhe comigo sobre as águas, Pedro foi, e ele estava andando sobre as águas, até que veio uma provação. Veio uma onda, um vento, e Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento e para a onda que vinha. Neste momento, ele afundou. E aí Jesus disse para ele que ele era um homem de pouca fé. Por quê? Porque nós tiramos os olhos de Jesus, os olhos de Deus, e caímos na tentação. Então nós temos que pedir para Ele, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. São tantos os males desta vida, assaltos, roubos, acidentes, tentações, muitas coisas. Temos a liberdade de chamar nosso Criador de Pai, mas não somente meu Pai. É o nosso Pai quem nos leva à unidade com os irmãos espalhados por todo o mundo, os quais também rezam o Pai Nosso. Nós damos ao nome de Deus o devido respeito, santificado seja seu nome, e pedimos que seu reino esteja entre nós. Nós entregamos nossa vida a Ele quando pedimos que seja feita a vontade dEle. Livrai-nos do mal. Há duas formas de traduzir esse pedido. Livrai-nos do mal ou livrai-nos do maligno. Nos tempos de Jesus, considerava-se que o maligno, o demônio, estava por detrás de qualquer mal. Hoje não se pensa assim, mas o confronto com o demônio é algo que faz parte da nossa experiência. E nós temos que acreditar nele porque ele existe. Nós não podemos dar as costas para o inimigo. Ele está nos sondando durante toda a nossa vida. E quanto mais nós estivermos fervendo de amor por Deus, menos o inimigo se aproxima de nós. No centro da oração, mais uma vez, nós tratamos o Senhor como Pai. Afinal, quem é o responsável pelo nosso sustento, nosso pão de cada dia, se não o próprio Deus? Nós mostramos-nos arrependidos quando lhe pedimos perdão pelos nossos pecados e assumimos nossas fraquezas quando solicitamos a sua proteção e o livramento dos males que não podemos controlar. Entretanto, pergunto-me, será que vivemos em unidade com nossos irmãos? Será que verdadeiramente nós tratamos o nome de Deus com o devido respeito? Perdoamos aos nossos irmãos do mesmo modo que desejamos ser perdoados? Será que muitas vezes não facilitamos para que o mal entre em nossas vidas? O ensinamento de Jesus é rezar bem e sempre. E a Bíblia nos diz: quem pede com persistência recebe, quem bate com insistência abrir-se-lhe-á a porta. Rezai para não cairdes em tentação. Buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e o resto vos será dado pelo acréscimo. Por isso, gente, o Pai Nosso é a oração de Jesus. Rezá-lo é comungar na oração do nosso Salvador. A oração do Filho tornou-se a oração dos filhos. Há que reaprender a rezá-lo com a emoção com que o rezam os recém-batizados nos primeiros tempos da igreja. Há que rezá-lo quanto isso é possível, com a emoção e o afeto com que rezava o Filho de Deus feito homem. Jesus nos ensina que no nosso diálogo com o Pai,
que podemos enfrentar muitas tentações e que o silêncio de Deus pode nos parecer distante até o ponto de levantar os olhos e gritar: meu Deus, por que me abandonaste? Ou, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas não podemos desfalecer. Em tudo devemos gritar: Pai nosso, que estás nos céus. Pai, livre-me de reduzir as palavras vazias à oração que Jesus nos ensinou. Que eu saiba encontrar o sentido do Pai Nosso, centrando minha vida na filiação divina e na fraternidade. Amém. Essa oração é do Padre Bantu Mendonça, da Canção Nova. Gente, eu finalizo aqui a liturgia eucarística com a oração do Pai Nosso. E eu espero que tenha sido bastante proveitoso e bastante rico para todos vocês. E eu queria encerrar esta liturgia de hoje com a oração. Eu aprendi a oração do Pai Nosso em aramaico, que é a oração que Jesus rezou. Então eu vou pedir para você fechar os olhos e ouvir a oração do Pai Nosso na língua que Jesus rezou. Abuna de Bishmaya, It Kadash Mar, Tite Malkutar, Itaibé de Sibionar, Herma de Bishmaya, Ken Al-Ara, Larman de Oma, Rabilan Yoma Den, Ushboklan Robenan, Herdi Anarna, Shibaknan Lid Hayabin Lan, Ula Taililan Linicium, Ela Shezeban, Misha. Amém. Gratidão, espero que eu tenha colaborado para ajudar vocês a participarem ainda melhor da